Fala, meus queridos! Chegou a hora da gente falar um pouco sobre o preparo do concreto em betoneiras, né? Concreto trabalhado, utilizado ali na obra. Qual é a lógica, qual é a sequência de colocação dos nossos materiais? A gente já sabe os componentes do concreto, a gente já sabe que eles precisam ser misturados, mas qual é a sequência ideal para se colocar um concreto, especialmente nas betoneiras? A gente vai ver que não tem aí uma unanimidade nisso. O que eu trago para vocês é uma síntese, um resumo do que as bancas cobram sobre esse assunto e para que você consiga resolver as questões, você precisa entender o porquê de cada um dos passos de colocação, de lançamento desses materiais na betoneira. É isso que a gente pretende ver na aula de agora. Vou jogar aqui o slide na tela e vamos falar exatamente sobre a ordem de mistura dos materiais na betoneira. A gente tem aqui o cimento, água, areia, pedra, né, o agregado graúdo que vai ter que entrar aqui. A gente pode ter o aditivo, pode vir dissolvido ali na água ou não, depende. Pode ter adições, mas os essenciais aqui para o nosso concreto simples ser misturado são esses aí que a gente consegue ver agora. Qual é a ordem? Primeira coisa, não se pode colocar cimento em primeiro lugar. Isso aí fica claro para todos nós que não pode. Porque se eu coloco o cimento primeiro, se a betoneira estiver seca, ele agarra. Eu vou ficar perdido, uma pasta de cimento ali, toda agarrada na betoneira. E se ela estiver úmida, vai ficar revestindo internamente. Então, ó, perde-se parte do cimento, se ela estiver seca, pela própria pulverização. Se estiver úmida, fica agarrado aqui e a gente não quer isso daí na betoneira. Primeiro, esquece, o cimento nunca pode entrar primeiro. Vamos começar com o primeiro passo. Geralmente, coloca-se a água mais o agregado, ou os agregados, no caso, graúdo. Parte da água, e eu coloco esse asterisco, por quê? O livro Técnica de Edificar, lá do IASG, ele prevê que toda a água seja colocada de cara. Água é a primeira a ser colocada na betoneira, junto com o agregado graúdo, e toda a água, desculpa, né? Todo agregado, sim, mas toda a água inicialmente. A gente vai ver que alguns outros autores fracionam a água. Colocam uma parte no início, parte lá no final, inclusive junto com os aditivos, que aí eu consigo ter um controle maior, né, da quantidade de água que eu vou inserindo e vejo a plasticidade do concreto. E tem gente que fraciona em 3 etapas. Vamos ver nas questões todas essas divergências. Mas primeiro, água e agregado graúdo. O que que ele faz? Bate os dois e limpa a betoneira. Além disso, o agregado ele é hidratado, umedecido pela própria água. Cimento vem depois, então eu coloco agora o cimento, porque ele vai ter uma boa distribuição de água para cada uma de suas partículas, promovendo sua hidratação e a moagem desses grãos com a ação ali de arraste dos agregados graúdos. Então fica batendo, agregado graúdo vai promover uma dispersão do cimento, uma hidratação do grão, ele vai conseguir entrar plenamente em contato com a água. E por último, agregado miúdo mais o restante da nossa água. Então aqui agora a gente coloca o restante de água, se ainda houver água, se não tiver colocado tudo aqui, e o nosso agregado miúdo, ele vai entrar para fazer o tamponamento de todos os outros materiais. Tá ok? Agora vamos resolver, aqui tem uma observação ainda, não permitindo sair os agregados graúdos em primeiro lugar, como é comum se deixar esses materiais para a última carga. Aqui provavelmente na hora se eu deixar ele por último, né, o agregado graúdo, ele pode não se misturar tanto. Regra, aliás, vamos definir um conceito. Água com agregado graúdo, cimento e água com agregado miúdo. Tem inclusive o tempo, né, de preparo. A gente geralmente diz tempo de 3 a 5 minutos, tá? De betoneira ali em funcionamento. E se tiver o traço for prever algum aditivo, ele pode entrar junto com essa última água aqui na última parte ou no último terço. Se for um aditivo dissolvido e o método, como diz o professor Iazzi, prevê a água toda no início, aí não tem jeito. Coloca ele dissolvido na primeira água. Mas vamos ver isso em questão. IBFC. Na produção do concreto, há a melhor ordem de colocação de materiais na betoneira, considerando uma betoneira que recebe materiais aos poucos e que os materiais foram pesados antecipadamente. A respeito, assinale a alternativa correta.
Miúdo não é primeiro. Água, agregado graúdo, cimento e miúdo. Maravilha, que a gente acabou de ver. Do professor Yazdi ainda. Agregado graúdo, não. Agregado graúdo sim, mas aí o miúdo e água depois. Cimento primeiro, não. A gente falou que cimento não primeiro. Sobrou o gabarito letra B. Vamos ver mais uma questão. FUMARC. Na confecção de concreto, com as betoneiras que recebem os materiais sucessivamente, ao invés de misturados, e de uma vez só, os materiais devem ser introduzidos na betoneira na seguinte ordem. Então, aquela que recebe materiais sucessivos e não misturados de uma vez só, eu preciso respeitar uma ordem. Qual é? Agregado graúdo, cimento, areia e água por último? Não. Água, agregado graúdo, cimento e areia. Melhor distribuição. Areia, água, começou não. Cimento nunca pode ser o primeiro. Maravilha, a letra B também seguiu a ordem do Yazdi. Agora a FGV, vamos ver que a FGV aborda esse tema. Ora, a sequência de entrada dos materiais em uma betoneira, para que se alcance um concreto mais homogêneo possível, veja, particiona-se, fraciona-se os volumes de água em 3 etapas. Mas vamos tentar respeitar a mesma lógica estudada inicialmente. 1/3 de água, primeiro a gente sabe que é brita, cimento e areia. Vamos ver se tem alguma coisa relacionada a isso. Ó, 1/3 de água, brita, mais 1/3 de água, mais cimento, mais 1/3 de água, mais areia. Está dentro desse padrão. É a nossa melhor opção de resposta. Tá vendo que aqui coloca água e cimento no começo? Água e o cimento, virando aquela pasta, a gente perde pasta pela superfície, fica ali aderido na betoneira, a gente não quer isso, né? Olha, deixando a brita lá por último, né? Que não vai promover uma mistura adequada, portanto, o gabarito seria aqui, letra B, melhor alternativa. Vamos para mais uma. CVV-UFC. Antes de proceder à mistura do concreto na obra, é necessário verificar as condições operacionais dos equipamentos disponíveis no local de trabalho e sua adequabilidade ao volume de concreto a ser produzido e transportado. A dosagem dos materiais componentes da mistura deve ser feita em uma ordem de colocação dos materiais na betoneira. Assinale a alternativa correta em relação à ordem de colocação dos materiais: água, cimento, agregado, para a confecção do concreto massa. Vamos lá, parte da água, aditivo, se necessário, areia, cimento. Então eu coloco, olha só como é que ele está falando. Aciona a betoneira por 2 minutos, descansa, depois coloco brita e água restante. Faz sentido? Água, aditivo e areia? Não faz. Estou deixando a brita e água por último. Está um pouco fora do que a gente viu. Brita, parte da água. Daí eu aciono a betoneira por 3 minutos, descanso por 3 minutos, daí eu coloco areia, cimento, água, restante com o aditivo, e misturo por mais 2. Opa, 3 com 2 está dando 5 minutos. Parece algo razoável. Vamos para C. Cimento, parte da água. Aciona a betoneira por 3 minutos. Cimento não vai entrar primeiro. Letra D. Cimento de novo. Areia, parte da água. Aciona a betoneira por 5 minutos. Não vai ficar essa pasta, essa argamassa aí primeiro. Aí na letra E, areia, cimento, brita, parte da água. Roda durante 15 minutos, descansa por 5, depois coloca o aditivo, o resto de água. Então, ou seja, aqui já colocou tudo, né, antes de ligar a betoneira. Se a gente pensar do ponto de vista lógico do que a gente viu até agora, embora seja uma questão que foge dos padrões, e ela buscou isso daqui no material da Sanepar, uma cartilha, né, um manual, você vai ver que a melhor alternativa com base em tudo que a gente viu, independente de ser uma outra fonte, seria brita, parte da água. Eu umedeço, eu limpo a betoneira com essa água, essa brita, e depois coloco o cimento. Esse descanso aqui na prática não ocorre, né? A gente sabe que as betoneiras funcionam em obra, quem trabalha sabe, o tempo todo. Então, a melhor opção, gabarito letra B. Não há consenso ao que a arte de edificar lá trouxe para nós, professor Yazdi. Portanto, acho que essa sequência lógica deve ser respeitada como uma ideia inicial para responder qualquer questão desse tipo. Beleza? Até a próxima.